aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo Vitor. Estou aqui para mais um vídeo, mais uma live. Começamos no horário correto. Então, você já vê que hoje tá top. Vai começar no horário, tudo certinho. E estou aqui com um convidado muito especial, um cara que sempre está aqui nos apoiando, compartilhando, fazendo tudo. E é... Convidado de sempre. É. Convidado de todas as vezes. Ah, não é nem mais convidado, já virou parte Já do não programa. faz Aqui parte já. tá top já. Já veio na bagagem. Já, tá na história do programa aqui. Veio no porta-mala de brinde. Brinde não, veio como brinquedo principal. Olha lá, ó. Olá, já quem está nos acompanhando, que entrou nesse Face para nos ver. Testar o áudio pra ver. Agora que eu percebi que eu fico assim, ó. O áudio tá baixo, não tá? Qual a impressão? Vamos fazer o teste? Será que o áudio tá baixo? Se não estiver baixo, vai distorcer. O pessoal vai ficar surdo. Eu peço a você que você abaixe o seu... Não adianta muita coisa, você já fez, né? É, já fez. Vamos ver então. A gente tá testando o áudio aqui pra ver se o áudio tá legal. Se tiver legal. Se não tiver legal, a gente consegue improvisar alguma coisa ainda, se, né? Nossa, a internet tá um pouco estranha pra ter dado todo esse delay. Dependendo de como tiver, a gente chega mais perto aqui o aparelho. Será que o áudio tá baixo? Ah, o áudio tá aqui, ó. Se não tiver baixo, vai distorcer. Aí, galera, o áudio não tá baixo não, o áudio tá legal. Acho que a gente que tá falando baixo, hein? Aviso, hein? Aviso. Eu acho que a gente que tá falando baixo aqui. Vamos aumentar um pouco dos decibéis da nossa voz. Já entendi. Eu vou fixar aqui. Vai pegar o Paulo Vitor aqui de canto. Oi. E eu meio aqui também. Correto? Não, deixa ele um pouco virado mais pra cima, porque ele tem microfone no lado. É, vamos ver de boa aqui. Dá pra pegar bem, eu acho. É. Legal. Eita, galera. Calma aí, deixa eu mutar um pouquinho pra não ficar dando Fica, microfonia, eco. Fica lá e cá, né? É, por exemplo... Oi, pode falar. Não, pode terminar, por favor. Enquanto você dá um toque pro pessoal, eu vou colocando aqui o link no WhatsApp do pessoalzinho, né, que acompanha sempre a gente, pra eles não perderem nesse momento aí. Sim. Interessante, né? Ah, fazer o que, né? Então vai lá. Então, como você viu pelo título, ou se você não viu, eu vou falar agora. Nós estamos trazendo curiosidades, né? Um estudo bem rapidinho aqui sobre curiosidades de Paulo de Tarso, Saulo, né? Também, Paulo, Saulo. E eu vou trazer umas curiosidades aqui. A gente vai revisando como a gente já havia combinado, né? Eu falo um, ele fala outro, que entendeu? Dá pra não ficar coisado. Pra não ficar... Se você quiser também, né? Você pode trazer uma curiosidade, né? Por exemplo, coisa que a gente não comentou na live, você poderia falar, que você sabe. E é isso, né? Sim, porque de repente, às vezes, não tá no repertório nosso aqui, não tá na nossa lista de comentários. Sim. E aí, de repente... Se você souber, né? Se lembrar. Isso. Então... silêncio. Vai segurando aí que Aquele eu tô silêncio. compartilhando aqui. Isso acontece de vez em quando, né? Um pouco estranho, tipo... A pessoa tá conversando normal, daí do nada começa esse silêncio, assim, fica os dois assim, ó. Beleza. É estranho. As pessoas podem estar conversando a conversa mais legal do mundo, mas do nada elas param de falar e... Agora chegou mais próximo de nós aqui. Bu. Foi mal. Chegou mais próximo de nós aqui. Vamos lá então, vamos dar só uma última conferida no áudio. Ou ficou muito perto? Muito perto, né? Ah, tinha ficado legal. Então tá tudo certo no áudio, tá tudo certo. Você tá mais perto do filhão, boa. Vamos lá. Distanciamento zero. Distanciamento zero. Não é ruim, né, que vai começar... Tá previsto, né, pra começar uma segunda onda do coisa. Ah, que agonia.
É, cara, isso aqui tá parecendo Havaí. As ondas vai, onda vem e a gente tá no meio do negócio, né? Então, a única coisa que a gente pode fazer é seguir o ritmo. Seguir o ritmo da onda. Então, quer começar? Beleza, então a gente tá aqui com o nosso programa aqui, nosso espaço de perguntas e respostas bíblicas hoje, é isso? Não? De quê? Curiosidades? Isso, curiosidades. Isso, estamos aqui no Perguntas, nosso respostas bíblicas, bate-papo. acabou. Verdade, estamos aí dando início ao nosso bate-papo com curiosidades bíblicas, né? E a gente está fazendo um comentário aqui, a gente vai fazer um comentário, aliás, a respeito da vida do apóstolo Paulo, né? Poxa, agora que eu fui reparar que eu fiquei bem branco ali na hora. Por que será, né? Por que será, E não? a gente está com o nosso, como é o nome dessa iluminação aí? Ring light. Ring light. Ring light. É esse negócio aí. Ring light. Então a gente está aí com o nosso comentário com curiosidades da vida do apóstolo Paulo e a gente vai ver aí com vários comentários então, tá bom? A respeito daquilo que a gente tem visto, né, tem aprendido e tem também ouvido por aí e através dos nossos estudos bíblicos, tá bom? Então um dos comentários que eu gostaria de fazer a respeito do apóstolo Paulo. Quer começar já? É que, por exemplo, algumas pessoas comentam assim a respeito de Paulo, Saulo, né? Algumas pessoas fazem até o seguinte comentário: Paulo, depois de convertido, Saulo teve o nome mudado, né? Mas na verdade não é Mudado. não chega a ser bem isso, porque, por exemplo, pelo fato de Paulo ter duas cidadanias, né, tanto judaica como romana, então a questão de como é que o judeu chama de uma maneira. E o romano, a expressão que o romano usa é outra, então por isso que é o nome Paulo Saulo. Alguns até mesmo chamam de Paulo Saulo, para identificar exatamente quem é. Então, os dois. O nome é o mesmo, tanto Paulo quanto Saulo, o nome isso representa a mesma pessoa. Se representa a mesma pessoa, significa a mesma coisa. Né? Sim. E aí vai. Mais uma dúvida aqui que eu tive agora. Muda o significado do nome, tipo de Paulo para Saulo? Não, o significado é o mesmo. É mais a região onde as pessoas chamam, né? De nós aqui tão próximos aqui, não precisa nem mudar de país, né? Mas, por exemplo, de nós aqui para os cariocas, já dá uma diferença muito grande na expressão. De nós para os baianos, nossa, dá uma diferença muito grande. Né? O pessoal nortista lá tem um sotaque bem diferenciado, tem coisas que a gente nem entende bem, sabe? O que ele está dizendo. Sotaque totalmente diferente. Então... muda de região para região. De região para região, né? Então, Paulo, ele teve dois nomes, os dois têm o mesmo significado. Se você não sabe, né, o significado do nome Paulo é pequeno, né, certo? Eu sei disso porque eu me chamo Paulo, ele se chama Paulo. E tem uma Ana Paula aqui em casa. Então, né, você vê. É uma leva de Paulo. Então, não, 3 Paulo na família? Foi legal. É interessante, né, tipo, ter nome parecido e tal. Porque daí você já assemelha com o irmão e pá. É um negócio diferenciado, né? Normalmente não tem essa variedade tão grande assim. Essa variação de nomes. Essa variação de nomes iguais. Trocou um O por um A. Vamos lá então, vamos começar já que já seguramos um pouquinho aqui. Já deu tempo do pessoal se chegar. Vamos lá então. A educação de Paulo. Um educador, né, o principal educador de Paulo, né, quando ele era jovem, bem 14, 15 anos por aí, era, quem será? Era Gamaliel. Fala alguma coisa sobre Gamaliel? Você sabe alguma coisa sobre Gamaliel? Gamaliel? O professor, o tutor, o ensinador de Paulo. Gamaliel foi o cara, né? Gamaliel era respeitado, era tanto entre os judeus quanto no meio dos romanos ali, ele era bem respeitado, né? Embora o templo ele tinha influência romana, muita influência romana, mas assim, ele era muito respeitado. Mas eu já comentei isso um tempo atrás, aqui mesmo, e um momento que os judeus estavam perseguindo a igreja, e até mesmo Roma estava nesse barco, mas principalmente os judeus estavam perseguindo a igreja, e aí foram questionar Paulo, na época que o evangelho não estava em crescimento. E aí foram questionar Gamaliel com relação ao assunto. E aí o Gamaliel ele
por ele ser um cara assim muito respeitado, ele disse, se levantou uma seita aí há um tempo atrás, não deu em nada, passou. É só um barulho, né? Levantou uma outra um tempo atrás, caiu. Também caiu. Alguns revolucionários da época. E ele falou assim, e aí esses cristãos, né, que tinham o nome, eles chamavam de O Caminho, né, depois seitas dos Nazarenos, enfim, depois foram chamados cristãos. Mas ele disse assim, eles estão aí anunciando a Cristo ressuscitado. Se for de Deus, permanece. Se não for de Deus, vai passar também. Agora, cuidado para vocês não estarem se levantando contra o próprio Deus. Porque se for de Deus, vocês vão estar complicados aí, porque vocês vão estar se levantando contra o próprio Deus. Então Gamaliel falou isso aí, então o povo pegou aí, os perseguidores lá pegaram e deram a baixada na situação, deram sossegado um pouquinho na perseguição. Então foi assim bem interessante pelo respeito que eles tinham por Gamaliel, né? Era um cara instruído, era um mestre, né? Era um cara que era um discipulador. Paulo hoje, teve essa sorte. Hoje o pessoal fala a respeito de influenciador, né? Nas mídias digitais. Gamaliel na época era influenciador no seu tempo, da sua época, da sua maneira. Não, você vê, Paulo, ele ficou estudando, né, com Gamaliel dos 13 aos 20 anos, ou seja, ele ficou 8 anos, mais ou menos, em média, né, estudando com Gamaliel. Então, imagina quanto Paulo não teve de conhecimento, de aprendizado nesse meio tempo. O cara era respeitado e tal. Então, para ele ter um professor assim, né? Paulo também era de uma família bem nobre na época, né? Sim. Era de uma família rica. Pro cara ter 2 cidadanias, sim, ele tinha que ter muita influência e muito dinheiro. Sim. Tanto para um cara pegar cartas das autoridades judaicas, dos sacerdotes, para perseguir a igreja. Então você vê que o cara tinha influência, já é direto nos caras lá de cima. Sim. Tanto que quando ele foi chamado por Jesus, ele não foi pregar para qualquer pessoa. Ele já foi pregar para os reis e para os nobres. Então ele não foi para qualquer pessoa, porque ele já tinha influência. Né? O engraçado é que muita gente não acaba não reparando nesse detalhe, né? E outra coisa, a gente fala assim, foi criado com Gamaliel e instruído, é diferente desse escola. Não tá falando a gente não tá falando assim de uma escola pública. Não. O cara foi aprender na escola pública. Não tá falando de escolinha municipal. Não tá falando de um particular. De uma OSE. De um ensino qualquer. Não tá falando de escolinha dessa natureza. É aqueles caras lá que eram criados na poeira da sandália dos apóstolos, né? Dos caras, dos mestres dele. Então, o cara ia passando, a poeira ia ficando, o camarada ia cheirando a poeira atrás. Então, o cara tinha que estar sempre na linha. Tanto que o judeu, com 12 anos, o camarada tem que conhecer a Torá e recitar a Torá. Então, cara, os livros da lei, né? Salmos, profetas. Enfim, o cara com 12 anos, para ele ter essa maturidade, ele tem que conhecer o livro da lei. Então ele medita nela. Por isso que alguns tipos de expressão, quando se usa, por exemplo, você vai encontrar, e você vai entender por que diz isso, né? Quando o salmista, a gente até pregou sobre isso no domingo agora, quando o salmista diz que a gente precisa meditar na lei de dia e de noite, para o judeu isso é comum. Uma pessoa de Deus meditar na lei de Deus de dia e de noite. Para o judeu isso é comum. Então ele espera que alguém de Deus faça isso de uma maneira comum, de uma forma, sem estar forçando, sem ser um peso para ele. Né? E porque eles tinham, a gente até comentou um tempo atrás aqui em um dos estudos bíblicos também, nem sei qual, mas sobre, por exemplo, quando o sumo sacerdote, por exemplo, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, né? Nossa. Então, aquela entrada, o cara entrava amarrado com a corda, com alguns sinetes lá e tal, enfim, só o cara podia entrar. Mas o cara tinha que entrar 100% puro. Porque se ele tivesse algum tipo de contaminação do pecado, ele morria lá, fulminado. Ele morria na hora. Deus não aceitava. O nome já fala, Santo dos Santos. Então, aí o cara ficava, por exemplo, só para você ter ideia como é o ensinamento dos judeus, né? O cara ficava, em média, de 3 dias só, os outros sacerdotes ali recitando a lei para ele recitando para os sacerdotes, um falando da lei, respondendo da lei e tal, o tempo todo, para que ele tivesse puro no momento que ele fosse entrar. Para que o cara não morresse ali, sabe? Para que ele tivesse o coração realmente naquilo que ele estava fazendo. Cara, um negócio louco, um negócio bem... Então, você pensar, né, nisso? Então, Paulo foi criado com um cara que era mestre, não dá para ter ideia, né, de como que é o negócio, né?
Não, se tinha que ler 3 vezes por dia, para Paulo era umas 5, 7. Então, algumas práticas, o pessoal aqui dos nossos tempos fala assim, nossa, exagero, o cara era fanático. Na verdade, não. A prática, por exemplo, de Daniel de orar 3 vezes ao dia, isso era a coisa mais comum da época. Não era fanatismo. Para alguém que temia a Deus, né? É que hoje, né, o pessoal fala teme a Deus, né, e tal, mas não é bem assim, né? O que acontece, a gente sabe disso, né? Fala teme a Deus, mas, né, não gosto muito de abrir a Bíblia, não. Tudo. E olha que hoje, né, a gente nem tem essa, né, porque hoje ainda tem a Bíblia para ouvir, né? Tem Bíblia que, assim, alguém tem Bíblia que lê para você. É, você vê, rapaz, e tem um marcadorzinho que acompanha a leitura ainda, rapaz, negócio. Bíblia no YouTube, Bíblia aplicativo. Você tem todas as versões da Bíblia em um aplicativo. A versão revista e corrigida, qualquer versão que você procurar vai achar. E ainda o cara lê pra você não precisa nem ter o trabalho. Você pode estar tomando banho, o cara tá lendo. O pessoal mesmo assim... Vou deixar esse comentário de lado. Eu não busco conhecimento porque pra você ter ideia. Assim, eu vou falando um pouco de conhecimento. Porque, por exemplo, até livro. Alguns livros, por exemplo, que eu vou comprar, eu coloco no coração de comprar livro. Primeiro eu procuro para ver se tem livro em áudio. Se tiver livro em áudio, eu ouço o livro. Deu para ver que você não achou muito, não, hein? E se eu achar interessante o áudio, aí eu compro o livro. Por exemplo, porque eu gosto de ler livro marcando, fazer minhas marcações. É que eu tenho um livro, a sua mãe estava lendo até poucos dias atrás. Ele se chama Em Busca da Vontade de Deus. Cara, quando eu vi o livro, eu falei, eu preciso desse livro. E aí eu fui na livraria e comprei o livro. Mas às vezes eu ouço o livro, pra você ter ideia. Livro em áudio. É então, a melhor olha o coisa. conforto, né? Olha o conforto, né? Então, tá fácil o conhecimento hoje, né? É só querer buscar mesmo, né? Sim. Ah, entendi porque tá em silêncio só, agora caiu a ficha. Fundo. Mas então... é que a gente acaba hoje não colocando muito fundo, muito... Né, muita coisa assim. Porque assim, o YouTube, quando a gente vai colocar lá no canal, nossos vídeos, então, o YouTube, dependendo dos fundos que a gente pôr, o YouTube dá umas bloqueadas, sabe? O YouTube até é capaz de banir o nosso vídeo, complicar nosso canal. Então, às vezes, a gente acaba não colocando, assim, diretamente o fundo. Mas enquanto o Paulo Vitor vai falando aqui a parte dele, eu vou encontrar um fundo aqui, porque eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui alguns áudios. Eles também eram bem restritos, né, quanto ao que eles podiam ou não fazer, né? Paulo, quando ele era criança, ele não podia sair brincando na rua, pulando. Ele não podia fazer isso, ele era bem restrito quanto a isso. Estudo para Paulo. Eles tinham conhecimento, quer dizer, tinham um ensino, né, bem rígido pra época. Então imagina, né, o cara saiu da linha, perdeu, né? É porque o pessoal fala sempre a respeito da guarda da lei, né, na guarda da questão do sábado, mas assim, o povo às vezes acaba não comentando, que um detalhe, né, que quando, por exemplo, esse sábado que o povo tinha, que os judeus tinham para não trabalhar, para não praticar algumas atividades, esse sábado aí era específico para o estudo. Não é todo sábado. É todo sábado, mas assim, era específico para o estudo da lei, entendeu? Então, o sábado eles não tinham atividade paralela. Por quê? Porque eles tinham, assim, estudo da lei. Então, eles estudavam. Não era um sábado de folga. Não, eles iam... Era um sábado reservado para estudo. É. Muita gente acaba confundindo isso, né? Passa o sábado inteiro de folga. De perna pro ar. E na proposta para os judeus não era assim. Não, o cara estudava, né, o dia inteiro, fazia tudo. Então tinha um propósito nisso. Sonzeira aqui. Aí, fica top, hein? Mas outra coisa aqui também, já que ele ia buscar a carta com os grandes, ele também, né, perseguia bastante cristãos, né? E a partir de agora, né, até outra hora, a gente vai chamar ele de Saulo. Porque, né, ele ficou conhecido assim como Saulo, né, o perseguidor dos cristãos. Depois, né, que ele foi conhecido como Paulo, aquele, né, que... Esqueci? Meu Deus. Calma aí, deixa eu achar aqui. Perseguidor do cristão, depois passou a ser perseguido. Irônico, né? Um pouco irônico. Você parar pra pensar, o perseguidor vai ser perseguido.
E foi um negócio bem radical, né? Nossa, naquela época, imagina. O cara era apedrejado, era tudo. Tanto que Paulo, de certo ponto, ele acabou participando de um dos primeiros mártires, né, da Bíblia. Que adivinha quem era? Quem era? Estevão foi o primeiro mártir Estevão, o cristão, né? primeiro mártir. E Paulo tava lá, né? Viu o cara sendo apedrejado. E naquela época isso era comum, né? Tipo, a pessoa ser apedrejada em público e tal. Sim, Maria Madalena, por exemplo, quase foi apedrejada diante de Quase. Jesus. Era uma prática comum, né? Quase, quase. Isso aí, na verdade, foi instituído por Deus por uma prática daquelas pessoas que acabavam desobedecendo a lei por algum motivo bem grave mesmo, o camarada era apedrejado. Por exemplo, eu posso citar o nome de um cara aqui que foi apedrejado, ele é a família inteira. Nossa! Né? Era ele e a família inteira, para não ficar. Aquilo que o pessoal fala, né? Coisa ruim tem que matar no ninho. Então o pessoal fala aí fora. Então o cara foi apedrejado, ele e a família inteira. O personagem, o Acã, sabe, tá lá no livro de Josué, quando ele foi ali juntamente com na destruição lá de Jericó. Deus falou para não pegar nada, através de Josué, Deus falou para não pegar nada, né, que era maldito nas coisas de lá, era amaldiçoado. Então Deus falou para não pegar nada e tal, e o cara não resistiu, né? O cara pegou. Vou pegar aqui um boizinho, o cara pegou, o cara achou que Deus é bonzinho, imagina, Deus não vai pegar nada aqui para mim. Então o que aconteceu? Ele pegou e, no fim das contas, na época lá, o povo foi amaldiçoado por isso, porque o povo destruiu Jericó até então, beleza. Se o Jericó, só que o cara pegou as coisas, enterrou no meio da tenda dele lá, cobriu, belezinha. Sim. Cobriu dos homens, né, irmão? Mas Deus tá lá olhando, né? Então, olha lá, glória lá. Deus só esperou. Aí quando eles foram pra uma cidadezinha pequena, o que aconteceu? Foram pra uma cidadezinha pequena, aí eles levaram bucha, foram derrotados, né? Por quê? Porque Jericó é uma cidade fortificada. Só que aí eles derrotaram Jericó, que Deus deu vitória. Porque Sim. eles estavam, né, na comunhão, na unção, na obediência. Aí quando eles foram para a cidade de Ai, uma cidadezinha, um ovinho de nada, aí Josué falou, nem precisa levar todo o povo. E não precisava mesmo. Só que tinha desobediência no meio do povo. Então ainda que ele levasse todo o povo, eles não iam vencer. Aí levaram mó surra do povo de Ai, morreu muita gente, tiveram que fugir, só você ter ideia, tiveram que fugir e se foram envergonhados, né? Aí Josué falou, pô, e aí, o que aconteceu? Falei, Deus, o que está acontecendo? Tomou uma surra? Tem pecado no meio do povo, cara. Por causa dos pecados, eles apanharam. Aí foi que lançaram sorte, aquela coisa toda, e caiu na família de Acã. Aí Josué falou, por que você fez isso, cara? Você devia ter feito essas coisas. Aí o que aconteceu? Aí que, por causa da desobediência, aí foi que ele, a família dele toda apedrejada. Tiraram fora do arraial. Era um costume ser apedrejado, era um costume normal. E eles não, você vê, né? Deus usa a sorte, entre aspas, né? Pra mostrar, né? Quem tava em pecado. Fez assim com Jonas também. O lança-sorte era uma prática da época, né? Uhum. Como o Urim Tumim também era uma espécie de conhecer também a respeito da vontade de Deus, né? Como consultar também os profetas. Quem diria, né? Que, tipo, Deus poderia usar, entre aspas, a sorte ou jogos pra mostrar o negócio. O Urim Tumim, sabe aquelas pedras que tinha assim no peitoral do sacerdote? Sei. Sim, aquelas pedras lá. Sério? Sim. Claro, pra Fazia um sistema todo lá e a pedra mudava de cor, dependendo daquilo que era a vontade de Deus, sim ou não. Calma aí. Por exemplo, Deus, né? O povo tal está se levantando, nós vamos para a guerra ou não? E Deus mostrava dizia, através da pedra. Se sim ou se não. A vontade de Deus era manifestada dessa forma. Ou Deus levantava um profeta e dizia se, por exemplo, eles deveriam ir para a guerra ou não. Sim, interessante, né? Se parar para pensar, né? Então, aproveitando que o Paulo Vitor está fazendo a pesquisa aqui, eu coloquei aqui o link do canal dele, tá? Coloquei bem do teu lado aí. Aí você pode estar acompanhando também, tá bom? Só que se você clicar aí, tem amanhã ou depois de amanhã vai ter esse estudo aí, tá bom? Esse bate-papo. E também outros estudos. Vai estar aí nesse canal, tá? Eram essas pedras aqui que mudavam de cor e para luz a luz. Isso. Esse Urim Tumim. Ficava no peitoral ali do sacerdote. Então, interessante, né? Você pensar, tipo, através da cor das pedras.
eles acabavam, como eu posso dizer, sabendo qual era a vontade de Deus, né? Então, vamos lá então. Vamos continuando aqui. Paulo, né? Ele foi, né, um dos maiores perseguidores de cristãos, matou muito, prendeu, torturou, fez muita coisa contra os cristãos. Então, ele era conhecido, né? Como que era? Eu esqueci de novo. Ô, Jesus, eu tava com a palavra aqui na minha mente agora. Eu li ela agora. Calma aí. Era... Ele foi um perseguidor e passou a ser perseguido, né? Saulo torturador, alguma coisa assim, né? O povo tinha medo, né? O pessoal se escondia quando Saulo passava por lá. O povo tinha medo de ser preso, de ser torturado, apedrejado. Ele era muito violento, né? Por causa do zelo. O zelo fazia isso dele, né? Então, o cara zelou. Zeloso ele, né? Por zelo da lei. Para que ninguém viesse a desobedecer a vontade de Deus, então. De Deus, né? De Deus, assim. É assim, porque quando você acha que serve a Deus, né, se faz pensando ser para Deus, né? Então, ele imaginando que pro povo não desobedecer a Deus, então ele partia pra força física mesmo. Sim. Então, E isso é uma prática comum até a questão de Oriente Médio. Você pode ver, por exemplo, os árabes, por exemplo. Árabes, claro, são os descendentes de Ismael ali, já não de Isaac mais. Mas, por exemplo, hoje, um árabe, por exemplo, quando o cara deixa de servir a Deus, ao Deus dele, o cara perde tudo. Isso quando o cara não é morto, né, meu? O cara ele é deserdado, ele perde tudo mesmo. Ele perde tudo. Perde família. Tudo. Ninguém conhece ele. Não. Pode ser a pessoa mais rica de lá. Se ele é desertado, todo mundo chuta ele. Não, perde tudo a herança. Então, é uma prática comum, a impressão naquela região. Hoje a gente perde dinheiro, antigamente você perdia a vida. Você vê, né? E Deus ele é bem radical também nas atitudes dele. Sim, porque Deus ele diz assim, que enquanto a gente está com ele está com a gente. A partir do momento que a gente vira as costas para ele faz a mesma coisa. E eu vejo isso como algo muito natural. Sim, claro. Você vira as costas para mim, eu fico olhando pro tempo. Eu que estou fazendo favor para você, você vira as costas para mim, eu fico olhando pro tempo. Aí o sujeito não quer nada, né, meu? Aí o camarada não quer nada, né? Depois de Jesus, depois que Paulo se converteu, depois de Jesus, é claro, né? Paulo foi um dos caras mais top, né? De Deus. É o maior dos evangelistas de todos os tempos. Sim, então imagina. Né? Paulo foi tem um trecho na Bíblia que até comenta a respeito do fato do assunto de Paulo ser só Deus, só o Evangelho. Nossa! O assunto de Paulo, depois de convertido. O cara não falava outra coisa. Você viu o apego, né? O sujeito por Deus, né? E o povo deve ter achado bem estranho, né? Tipo, o cara que tava matando a gente agora tá aqui falando sobre Deus? Suspeito. Eu aposto que eles devem ter achado que Paulo ia estar fingindo, né? Pra entregar de verdade. E no começo, o temor, na verdade, das pessoas era justamente esse, porque ele teve dificuldade de se infiltrar no meio dos discípulos justamente por isso, dos apóstolos, porque achavam que ele estava com armação. E, por exemplo, quando o Ananias foi orar por ele também, Ananias ficou com medo. Ananias teve um receio gigante. Ficou com medo. Falou, eu sei que eles estão falando de... Você é executado, Deus. Ananias falou para Deus, Senhor, porque o próprio Deus falou com Ananias, para ele que ele iria orar. Queres que eu abençoe meu perseguidor? Aí ele falou assim, não, eu tenho ouvido aquilo que esse homem tem feito com os nossos irmãos, eu tenho ouvido falar dele. Tem perseguido, tem matado muitos dos nossos irmãos. Ele falou assim, não, esse aí é um vaso escolhido para mim, e vai vir até você. O cara já chegou cego. Ananias deve ter ficado. Esse daí é um vaso? Eita, Jesus. Vamos lá, então. Falando nisso, né? Muita gente, né, que não conhece a história de Paulo, que é quase impossível, mas se você não conhece, Paulo, ele ficou temporariamente cego, né, certo? Porque Deus, né, quero dizer, Paulo estava indo para uma certa cidade, no meio do caminho ele acabou encontrando com Deus, daí foi lá que, né, Jesus chegou e falou para Saulo, Saulo, por que me persegues e tal. Daí, né, Jesus deixou ele temporariamente cego e eles foram para a cidade de... Calma aí, deixa eu achar. Damasco. Eles foram guiados, né, até a cidade de Damasco. O objetivo de Paulo era outro, né, mas como ele estava cego,
ele tava indo entregar uma carta, né, para os líderes da outra cidade, assim. Então, daí ele foi interrompido no meio do caminho. E lá, né, ele encontrou Ananias, que curou a cegueira dele e tal. E dizem, né, que as escamas dos olhos deles caíram, né. Tem duas representações, né, que no sentido literal e no figurativo. No figurativo, a gente entende que a cegueira, né, espiritual dele foi retirada. Ele não era mais cego espiritualmente, agora ele estava sendo guiado, conseguia enxergar, né? E no sentido literal, né, que algumas pessoas entendem que no sentido literal o olho dele criou escama, por isso que ele não estava enxergando. Mas em qual sentido você entende, Pastor Paulo? Em qual sentido você entende? Figurativo ou literário? Independente assim do sentido, a questão e o que destaca mais é o fato da cegueira dele, e não simplesmente pelo que fazia com que ele fosse cego. Sim. Né? Quando se fala em escama, você pode puxar pelos dois lados, mas... Eu acho que é os dois juntos ao mesmo tempo, sinceramente. Quando eu falo, por exemplo, que escamas caíram nos seus olhos, não estou falando assim de maneira literal, né? Mas eu estou dizendo que os seus olhos foram abertos. Sim. Né? Então, tanto no mundo... Porque aí entra a questão principal de... Não é o fato de o que caiu dos seus olhos ou o que fez com que os seus olhos fossem abertos. A questão é que os seus olhos foram abertos. Né? Uhum. E independente daquilo que saiu, porque o foco principal é... Primeiro que cegou, depois que foi aberto. Né? Uma coisa que eu tava pesquisando aqui sobre Paulo, né? Ele foi, né, viajar para uma cidade, a cidade de Malta, e a cidade só tinha gente bárbara. Não era no sentido tipo bárbaro, tal, ladrão, pá. É que era uma cidade não cristã, sem ninguém, não sabia nem o que era cristã. Paulo, ele, no sentido literal, ele conseguiu transformar quase a cidade inteira em cristã. Então você vê que o cara não era fraco. Agora eu vou deixar para ele trazer alguns comentários aqui, algumas partes sobre a vida de Paulo. E eu vou ficar aqui acompanhando, concordando. E se puder, né, eu vou estar abrindo alguns comentários aqui. Então, por favor, chegou o seu momento de brilhar. Deixa pra lá. Tô brincando. Deixa pra Jesus. Então, a Bíblia fala a respeito de muitas perseguições de Paulo. Né? Paulo foi perseguido em Listra. Todas Paulo as cidades, praticamente, que ele estava. Foi apedrejado, foi lançado fora da cidade, em um momento até mesmo que ele foi dado como morto, está lá em Atos capítulo 14. O cara foi apedrejado e sobreviveu ainda, pra você ver, né? Não, engraçado é que depois... Não, ele foi dado como morto, tanto que então... apanhou. Não, depois disso ele ainda conseguiu ir pra outra cidade, mesmo estando todo... Imagina que ele tá com o olho roxo, pé quebrado, tudo coisado. E mesmo assim o cara continuou e foi pra outra cidade continuar a pregar a palavra. E naquela época, né, ele tava sendo acompanhado por quem mesmo? A dupla de Paulo normalmente era Paulo e Silas, depois Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas. Porque depois Barnabé foi com Marcos, né? Aí Paulo adotou Silas e Paulo fez grande parte do ministério dele também com Silas. Então, vamos dizer que fosse Silas. Silas achou que Paulo tava maluco, tipo, pô, você quase morreu, que está dado como morto. Não vamos pra outra cidade não, oxe, vamos ficar aqui. E Paulo não ouviu, né? O Paulo foi com tudo, seguiu pra frente. E eu acho que isso é bem interessante, né? Se você parar pra pensar, né? Tipo, o cara tá só o pó da rabiola. E mesmo assim ele pregou a palavra, foi pra outra cidade. E ele sobreviveu a tudo aquilo, né? Então, desculpa te interromper, pode continuar. Então, o corpo tava cansadão, assim, mas a alma tava tranquila. Então, a alma, né? Tava descansando em Deus. Então, o propósito, na verdade, nosso é esse, né? Tem muita gente, às vezes, descansadona aí, corpão saradão, né? De vidinha de boa. E a alma tá magrela, tá um frango. A alma sedenta aí, né? Passando necessidade. Franguinho. Aí a pessoa fica enfraquecida, né? A pessoa fica... Infelizmente, acaba ficando enfraquecida. Fica debilitada aí, não tem visão de nada, né? Não tem esperança para nada, não tem expectativa de nada. E tendência a chegar a lugar algum, né? E se decepcionar com ela mesma e com Deus. A pessoa tem uma visão muito fechada. Eu imagino, tipo... Sabe aqueles negócios que eles usam
pro cavalo só conseguir olhar para frente e não ver os lados? Sim. Então, eu imagino que a pessoa tá mais ou menos assim no mundo espiritual. Ela só consegue enxergar a frente, ela tá sendo guiada pelo inimigo, ela não consegue olhar para os lados, ela não consegue ver que tem coisa melhor aí esperando ela. Porque se ela conseguisse ver, lógico que ela iria para lá, né? A visão espiritual tá fechada, né? Sim. Porque se você sabe que em algum lugar, por exemplo, existe um melhor para você, claro que você vai se esforçar para você. E agora, agora que você imagina que alguém, por exemplo, tá ali para te dar um melhor, para te dar riqueza, para te dar um lugar maravilhoso. E o camarada não vai, não é normal. Não, claro que não. Você convidar alguém, por exemplo, para vir na igreja, sabendo que Deus vai te abençoar, sabendo que ali Deus vai cuidar da tua família, Deus vai cuidar de você, Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar uma nova esperança, Deus vai te renovar por dentro, né? Por Deus fora. vai fazer a obra tremenda na sua vida. E ainda assim o cara não vai, meu, não foge da lógica isso. Agora chama o cara para ir pra uma balada. Não, porque normalmente a gente tem por tendência a procurar aquilo que é melhor para nós. Então, se a pessoa não conseguir enxergar isso que é melhor para ela, então ela tá cega. Mundo espiritual, a pessoa tá cega, totalmente cega. Tá debilitada. Aconteceu aquilo que está escrito lá em 2 Coríntios 4:4. Né? O príncipe desse mundo já cegou o entendimento da pessoa. Ela não consegue perceber mais, identificar o que é bom e o que é ruim. Então, para ela bom é balada e ruim é a igreja. Valor invertido, né? Estranho, né? Mas então, você gostaria de abrir mais alguns comentários aqui sobre a vida de Paulo? Porque você tem um conhecimento mais amplo do que o meu. Vamos você vai ler, você separou alguma coisa aí? Então, sim, tem muitas coisas assim interessantes a respeito da vida de Paulo. Cada perseguição que ele teve que escapar. Sim, mas o legal assim é que, por exemplo, na época de Jesus, né, e aí vai uma observação, né? Na época de Jesus, Jesus também era perseguido. Sim. Mas só que você não ouve falar em Paulo. Gamaliel já existia também. Então, aí você não ouve falar nos caras. Então, aí somente depois que os discípulos começaram a pregar o evangelho, somente depois que eles começaram a anunciar, por isso que eu falei para você. Depois que os discípulos começaram depois que os discípulos começaram a anunciar o evangelho, daí que Paulo surgiu então, né? Foi que Paulo ressurgiu, vamos dizer assim. Então retomou seu lugar. Ele estava meio que amarrado, né? Vamos dizer assim. Estava de mãos atadas. Porque ele não se manifestou no tempo de Jesus, né? Sim. Então você vê que ele foi meio que, entre aspas, deixado de lado, né? Não jogado para escanteio, mas sim deu uma repousada, assim, vamos dizer. Só depois, né, que os discípulos foram lá, que Paulo voltou com seu objetivo principal, né? Não que ele tenha mudado, mas ele voltou com força total e é isso. Legal. Lembrando que também a gente está estudando Atos dos Apóstolos toda terça-feira. E a gente está falando bastante a respeito da vida do apóstolo Paulo, porque a partir de Atos capítulo 9, 10 ali, Paulo é um daqueles que se destaca, né, com relação à pregação do evangelho. Então, toda terça-feira, 8 horas da noite, é um tema assim, que a gente está explorando bastante, tá? Paulo também escreveu algumas epístolas, né? Sim, várias epístolas. Você poderia falar umas duas epístolas que ele escreveu? Sim, depois de... Eu sei que tem 1ª e 2ª Coríntios. Depois de Atos, ali do capítulo 10 em diante, você vê a manifestação de Paulo na Bíblia. E a manifestação de Paulo em Atos foi resultado daquelas cartas, né? Sim, sim. Você vai encontrar lá Romanos, você vai encontrar 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, Colossenses. Meu Deus. Filemão, Timóteo. Hebreus supostamente foi escrito por Paulo. E Tito, carta para Tito também. A gente vai pela, como fazer, que nem você fala. Se for trocar de livro, você vai ver que a forma, né, é diferente, o jeito do cara é diferente. 1ª, 2ª Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses. Então, tudo você vai encontrar ali são aquelas cartas de Paulo. Sim. E o legal é você ler as cartas de Paulo, porque ele tratava assim, bastante sobre problemas que acontecia na igreja. Então, o legal é isso aí. Né? Que acontecem também atualmente, né? Você aprende bastante por isso, né? Sim. Então, eu vou falar alguns tópicos aqui. Se você quiser, você pode dar os complementos.
Você sabia, né, que Paulo ele teve que descer de um cesto em uma janela numa muralha? Sim, para não morrer, para se livrar em vida. Sim. Então, imagina. Mas outros já fizeram isso, tá? Não era só ele, não. Eu Não, sei, outros sei. já fizeram isso. Você vê o... É bem comum, era bem comum o cara fugir pela cesta. Davi fez isso. Davi? Quando Saul estava perseguindo ele. Aí Mical amarraram os lençol lá e ele desceu pela janela e sumiu para fugir de Saul. Tem umas práticas bem comuns. Saul, é tudo Saul. Saul. Lá quando os espias fugiram de Jericó, eles desceram pela janela amarrado dessa forma aí. Paulo e o acompanhante dele, né? Foram confundidos com deuses em uma certa cidade aí. Foram confundidos com dois seres. Mercúrio e Saturno, né? Então, foram confundidos com dois planetas. Porque eles têm a crença, né? As crenças e o povo lá começou a adorar, eles trouxeram oferendas, daí Paulo rasgou tudo. No sentido figurativo e no literal também. Agora isso daqui vai parecer muito uma cena de Rambo. Em Malta, uma cobra venenosa acabou mordendo Paulo depois do naufrágio do navio. Então, depois que ele foi mordido pela cobra, Paulo pegou a cobra e tacou ela no fogo e ficou tranquilo. Os caras estão olhando para ele achando que ele ia morrer. O cara vai morrer. Isso daí me lembrou do Rambo lá, que ele fala... A cobra me mordeu e depois de 2 horas agonizando de dor, a cobra morreu. Era do Rambo mesmo? Eu não sei, esqueci. Mas então, Paulo não morreu, ficou vivo ainda. E logo depois disso, né, alguns tempinhos depois, ele ainda foi recebido pelo prefeito da cidade, né? E lá Paulo fez muitos milagres, né? Acabou curando um senhorzinho, né, que era um parente do prefeito. Dá um jeito melhor aí. O prefeito é muito chato. Fala uma coisa melhor aí, prefeito. Não? Na época tinha aqueles governadores de províncias. Governador. Governadores de províncias, tinha muitos. Era um parente do governador. Se usava muito a expressão governador e imperador. Era um imperador. Tinha muito esses aí. Paulo, né, em Listra é perseguido e apedrejado e lançado fora da cidade. Foi aí que ele foi dado como morto e mesmo assim ele seguiu para Macedônia, né? Foi chicoteado e aprisionado. Depois ele foi obrigado, né, a fugir de Tessalônica. Pra você ver, tem uma sequência. Ele foi expulso da Antioquia, foi perseguido e apedrejado pela cidade. Foi dado como morto, teve que fugir para Macedônia, lá ele foi chicoteado e preso, fugiu para Tessalônica e também foi obrigado a sair da cidade. E você vê, né, o cara causou muitos tumultos ainda em Jerusalém, né? Ele é acusado de levar... O que tá escrito aí, produção? Pastor, o que tá escrito aí? Onde você tá lendo? Aqui, ó. Que palavra é essa? Trófimo? Trófimo. É o nome de uma pessoa, né? Então em Jerusalém ele foi acusado, né, de levar Trófimo em Éfeso ao templo. Depois de preso, é enviado a Roma foi aí, né, que ele foi levado, né, ele exigiu um julgamento em Roma. Aí aconteceu o naufrágio do navio, porque ninguém ouviu Paulo, né? Paulo ele avisou, tipo, esse navio vai cair. Quer dizer, esse navio vai naufragar. Daí naufragou, eles foram lá para a ilha e foi lá que Paulo foi mordido por uma cobra. Então você vê que a vida de Paulo não é fácil. Tipo, o cara teve uma sequência de coisas que aconteceram com ele bem ruins. Mas mesmo assim, né, o cara continuou firme e forte e tal. Então eu acho que a gente deveria levar Paulo como um exemplo, né, de superação. O cara passou por tudo isso e morreu, né, com Deus. E hoje em dia a gente sofre pra menos coisa, né? E desiste. Menos coisa, às vezes quase nada, né? E às vezes assim, por exemplo, quando alguma pessoa começa a passar por dificuldade na vida cristã, por ser um cristão, de repente um pregador, de repente, sei lá, alguém que é fiel a Deus. Sim. E aí, às vezes, a pessoa, quando começa a passar por tribulação, uma das primeiras coisas que a pessoa fala, sabe o que é? As pessoas dizem? Por que, Deus? É pior que isso. O cara tá em pecado.
Por isso tá passando por isso. Nossa. O cara fez, então, é como aquele cara lá que tava enfermo, né? E ele era cego. Aí os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Nossa. Ué? Pessoal, em questão disso, né? Tipo, qualquer coisa, qualquer doença, o pessoal já falava: esse homem tá em pecado, é punição divina. Agora imagine Paulo passando por tudo isso. Então, o pessoal devia falar: nossa, esse cara é um pecador. Então, pra passar por tudo isso. E quando, por exemplo, alguém, por exemplo, pudesse passar por algo assim, a pessoa poderia ter até mesmo, né? Ou poderia até ser vista até mesmo, segundo Timóteo 4:7. A pessoa poderia até mesmo ter muitas críticas, e alguns falaram até mesmo, o ministério do cara, o cara é derrotado, né, para passar por tudo isso, né? Sim. Mas assim, para quem tem visão de Deus, sabe que não é assim, né? Paulo tava lá. Sim, e o cara, assim, depois de ter passado por tanto... Desculpa a expressão da gente estar chamando assim dessa expressão, cara, o irmão Paulo, ele depois de ter passado por tantas coisas assim, o sujeito é capaz de fazer um discurso, meu. O sujeito tá no corredor da morte, meu. Corredor de morte. Tá morrendo. E o sujeito é capaz de fazer um discurso. Deixa eu ler o discurso. Posso ler? Isso está lá em 2 Timóteo 4:7-8. Segunda então. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está aguardando, a qual o Senhor juiz justo, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que os amem até sua vinda. Quer reler aí? Quer reler isso? Eu acho que é melhor você reler. Ele lê isso mesmo. É só voz. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Corta isso daí do vídeo. Corta essa parte aí que eu li do vídeo. Então, é o discurso, né, de alguém que ama realmente a Deus. Realmente, né? Tinha não um fanatismo, né, mas gostava do que ele fazia. Porque eu não chamo de fanatismo também, porque, Sim. por exemplo, eu não sou fanático pela minha esposa. O amor é uma coisa, mas fanático por ela não. E a Bíblia pede para que eu, se for possível, entregar minha vida para poder salvar ela, para poder manter ela. Isso daí não é fanatismo, isso Sim. daí é... Agora o sujeito entrega a vida para Jesus, é fanático por quê? Nossa, uau. Então é uma questão de entrega. Se entregar para a esposa não é fanatismo. Não, porque, por exemplo, quando Deus ele chama a gente para servir, ele não chama a gente para fazer festinha, ele chama a gente para o combate. É como tá aqui, combate o bom combate. E o bom combate é o combate do evangelho, não é combate de lutar para ficar rico na vida. Agora, por exemplo, quando a gente olha para isso daí, né, a gente vê, por exemplo, o sujeito tendo... Eu sempre falo a respeito dos heróis da fé lá, né, que batalharam por uma vida e aqui, né, batalharam pela fé e o Senhor prometeu algo maravilhoso na glória celestial. Mas, por exemplo, quando a gente olha para o apóstolo Paulo, um cara que batalha, né, um irmão que batalha, o bom combate, assim... E entrega a sua vida, por exemplo, Jesus, quando ele chama para a morte. Jesus chama a gente para a morte, literalmente. Espiritualmente falando, assim, no sentido de morrer para o mundo, pode ver, ele já chama a gente para morrer para o mundo. Aquele que quiser vir após mim, cada dia negue-se a si mesmo, esqueça quem você é. Então, por exemplo, quando ele chama a gente para o novo nascimento, significa que o velho homem, a velha natureza tem que morrer, tem que ficar para trás. Tanto que tem uma música que fala, eu nasci de novo. É, para o novo homem. Agora, por exemplo, quando ele está falando lá em Atos, por exemplo, para os discípulos, olha só, ele está falando lá para os discípulos para que eles venham aí a abraçar a causa do Evangelho, ele diz assim, olha o peso da palavra. Ele diz assim, vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia, Jerusalém, Samaria e confins da terra. Mas esse testemunhas, no sentido original da palavra, é morte. Ele está falando de morte. Vocês vão morrer por mim, aqui e lá. É como se ele estivesse chamando assim diretamente para a própria morte. Ou seja, morrendo pela causa do Evangelho. É para isso que ele chamou a gente. Um pouco pesado, né? Você parar para pensar nisso. Sim, mas os discípulos sabiam que eles iam morrer.
Em algum momento todo mundo vai morrer. Eles não sabiam, não, eles sabiam que ele ia morrer pela causa do evangelho. Eles não sabiam quando, mas, por exemplo, eles sabiam que eles iam morrer. Quem me dera Jesus tivesse falado quando. É como, por exemplo, alguns iam evitar. é como, por exemplo, nossa, ou vive Você para tá ele, ou ou já morre. era, ou não, vai pro mundão aí fora, né? Ou abraça o cão. Por exemplo, eu tenho um livro aí que se chama Não Amaram Suas Vidas. Os anabatistas, que são os batistas mais tradicionais, aqueles que tiveram lá do princípio, lá da raiz mesmo. Os caras, eles tinham um grupo pacífico assim, eles eram perseguidos pelos sacerdotes católicos romanos. Nossa. Rapaz, eles eram mortos, eles eram queimados, assim, a casa queimada, e os caras ficavam dentro de casa, cara, orando. Dentro de casa, enquanto o negócio pegava fogo, e eles sabiam que Deus ia receber eles. Então, para eles era indiferente. Eles estavam vivendo a vida deles. A casa podia estar explodindo e os caras iam estar. Sim, Jesus. é que nem os três amigos de Daniel. Larga o negócio pegar. Se ele livrar, boa, se não livrar, a gente vai encontrar com ele mais cedo. Agora, por exemplo, e tem, por exemplo, algum grupo de cristãos, mais ou menos dessa época aí, de 1800 até mesmo, 1700, 1800, o que acontecia? Olha que é bem próximo de nós aqui, né? Porque para Jesus lá, 1800 anos depois, 1700 anos, pô, é tempo, hein? 17, 18 séculos aí. Então, eles, assim, eles morriam, eles sabiam que eles iam morrer pro evangelho, mas eles faziam questão de morrer. De morrer sim pelo evangelho. O prazer deles era ser sepultado por imediações ali próximo da igreja, do templo. Morrer, sabe? E alguns até mesmo eram sepultados assim, do lado do altar, cara. Você viu que o prazer do camarada era lá, né? Hoje, acaba o culto, o cara sai que nem louco, O cara sai levantando poeira. Eu tenho que terminar o culto lá na porta. Pra receber. Senão você não vê metade. Não dá nem tchau. Então, o prazer dos caras era estar ali, né? Porque eles sabiam aquilo que estava esperando eles. Então, eu estava até assistindo um filme de Paulo. Eu não me lembro se é Paulo e Pedro ou só Paulo só. Mas os caras alguns irmãos estão prestes a ir para a arena. A arena, tem uns leões lá que ficaram mais de um mês sem comer, só para esperando os cristãos. E os caras soltam os bichos lá e aí os caras falaram assim para Paulo, mas vão jogar nós na arena, o que a gente faz agora? E ele fala, não, vai em paz, vai tranquilo, vai em paz, vai confiante no Senhor. E porque vai doer, mas é só um pouquinho, daqui a pouco passa. Por que ele está dizendo isso? Falou assim, cara, porque isso aqui é o que ele fala. É um segundo. Sim, porque ele diz assim, as nossas leves e momentâneas tribulações não é nem comparado àquilo que Deus tem preparado para nós. O que ele diz, né? Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado. Por mais que você lê a Bíblia, você fala, rua de ouro, rua de cristal, rua de não sei o quê. Você nem tem ideia de como exatamente é, de tanto que é a grandeza daquilo. Na Bíblia só dá uma palhinha. Sim, porque aquilo que ele disse assim, o homem não é digno de ouvir, rapaz, daquilo que tem preparado lá em cima. Então, o negócio é tremendo, né? Claro, o cara, depois de ter ter sido tão açoitado assim, o cara faz discurso mesmo, cara. Combati o bom combate, acabei a carreira igual a fé, meu. Tô esperando a coroa. É legal a gente poder estar, assim, olhando e vendo um pouco, assim, a respeito da vida dos irmãos que foram antes de nós, né? Não, agora olha, pra você ver. Hoje em dia a gente não é jogada pros leões, no sentido literal. Não tem ninguém que tá torcendo pela nossa morte, a não ser o inimigo. E você vê, né? E mesmo assim o pessoal tá coisando. Naquela época, imagina. O cara era ameaçado de morte, era perseguindo em cada lugar que ele ia. Era jogado pros leões. E mesmo assim o cara servia. Agora olha hoje em dia. Ah, não vou pra igreja não. Tô com uma dorzinha aqui na minha barriga. Como diz, mano, chega, né? E às vezes isso faz com que quando a gente busca a Deus mesmo, a gente não venha sentir aquilo que a gente gostaria. Porque não é realmente aquela busca incessante, aquela busca que realmente Deus gostaria que fosse, né? Aquela busca acompanhada com aquela entrega, né? Aquela coisa, aquele coração ardente, né? Eu até comentei que quando a próxima vez que eu for ministrar o louvor, eu vou cantar um cântico que é do Ministério Koinonia, do CD do Ministério Koinonia. E Incendiando Corações. Nossa. Rapaz, é assim, muito legal mesmo, CD muito legal. Se você puder ouvir, Ministério Koinonia de Louvor, Incendiando Corações. Então, é um CD muito, muito bênção mesmo. Se você puder ouvir, tá? Se você puder ouvir o CD até mesmo, eu creio que
É bem interessante. É muito, muito interessante. Muito edificante. Eu não vi inteiro, mas eu conheço alguns louvores graças a ele. Eu baixei o CD esses dias aí, rapaz, muito, muito bom mesmo. Pode levar. Então, é por isso, né? A gente vai ter que finalizar por aqui. Foi um estudo até que eu achei interessante. A gente conseguiu expandir para vários lados sobre a vida de Paulo. Então, melhor não, YouTube. Então, por exemplo, nesse CD, né, Incendiando Corações do Ministério da Coinonia, eu vou ver se eu consigo deixar aqui com você um link. O link, porque tem várias músicas que cantam aqui na igreja, vários cânticos cantam aqui. Vem me socorrer, por exemplo, é um louvor que canta, né? Semelhante a ti. Semelhante a ti, que amor é Águas esse? Profundas. Águas Profundas é um louvor que canta aqui. Eu vou deixar aqui, vou deixar o link. Que amor é esse? Eu vou deixar o link. Eu não vou colocar assim expressamente o áudio, né? Porque a gente não quer encrespar com o YouTube. Pra a gente não ter sofrer algumas restrições, isso. Sim. Então vou deixar o link aí, por exemplo, você clicar aí, vai nesse link que eu vou colocar para você agora também, você vai para esse CD do Ministério Coinonia e também lá vai ter outros louvores do Ministério Coinonia, eu vou colocar aqui tanto na parte de comentários como também na minha área de trabalho aqui, na minha, como se chama? Não, aqui em cima, na minha linha do tempo, vou colocar na minha linha do tempo também. E você clicar aí nesse vídeo, vai para outros vídeos também do Ministério Coinonia, que é bênção. Né? O que você ouvir de Ministério Coinonia é bênção. E aí você vai poder estar chegando um pouco mais perto de Deus através dessas canções aí. Mas na próxima oportunidade a gente vai cantar um cântico que se chama Incendiando Corações. Rapaz, bênção mesmo. Muito, muito bênção mesmo. Muito legal. Então, é isso. A gente fica por aqui. Foi uma horinha certinha. E eu vou aqui mandar um abraço, aproveitar essa oportunidade, dar um abraço pro pessoal que tá passando por aqui, né? Prestigiando a gente. Lembro de cabeça. A Maria, o Marcos, se eu não me engano, eu vi o nome do pastor Levi também. Camila Ana tá aqui com a gente também. Camila, obrigado Camila, Camila, por estar nos acompanhando. E um abraço para ti também. Tá bom? E tá com a gente também. É isso, a irmã Vera Zaninha, a irmã Vera Zaninha aqui com a gente também. Irmã também Vera com o irmão Luiz, né? Porque ele tá sempre junto com a Vera. Meu irmão Zé do Carmo, com a minha irmã Maria Antônia Trigo também. Com a minha irmã Maria Lúcia também. Até aqui tem três Marias, né? Maria Almeida, Maria Antônia e Maria Lúcia. Na época de Jesus tinha 2 Marias, agora a gente já tem 3. E a Vaira também está sempre conosco. Deus abençoe, Vaira. Um abraço para você, tá bom? Obrigado pelo carinho, tá? Obrigada por fazer parte aqui da nossa história, da nossa caminhada, porque está sempre com a gente aqui também. Sim. Deus abençoe sua vida, sua família. Em nome de Jesus, um abraço, beijão no teu coração, tá? Também está com a gente aqui. Bom, pessoal, tem várias pessoas aqui com a gente. Se a gente fosse falar, ia ficarmos até amanhã. E também o nosso... a Ju também está aqui com a gente, a Júlia, né? Júlia Vieira está aqui com a gente também, Deus abençoe. Um abraço para ti, tá bom? Dá um abraço aí na sua mãe, tá bom? Na Fernanda. Também no Cláudio, manda um abraço pessoal aí. E antes da gente encerrar, eu quero lembrar você, tá? Que a gente vai nessa quinta-feira, toma a frente aqui do Paulo Vitor, só para te dar esse recado. Nessa quinta-feira, a gente vai ter o nosso culto de cura e libertação, como sempre, onde a gente está orando por todas as pessoas que entram nesse lugar, pela causa delas. Também vai estar conosco aqui a pastora Cleide, vai estar ministrando a palavra de Deus aqui. Então, essa quinta-feira a gente vai ter alguém diferenciado, alguém de fora para estar pregando a palavra de Deus. Então eu peço, você que mora na Vila Helena, você que mora aqui na região, venha. Tenho certeza que sua vida vai ser abençoada, tenho certeza que a sua vida vai ser impactada, tá bom? Pelo poder de Deus e principalmente você que é membro da Igreja Batista Shalom. Então venha, querido, adorar a Deus. Também, com certeza, a tua vida vai ser alcançada, tá bom? Eu tenho certeza que as pessoas que entram nesse lugar com a intenção de buscar a Deus, elas não saem da mesma forma, mas elas saem transformadas pelo poder de Deus, elas saem enxergando diferente e com certeza o modo de viver delas vai ser diferente porque elas buscam realmente a um Deus que é um Deus diferenciado, que tem aí a intenção de abençoar a vida das pessoas, tá bom? Então, a pastora Cleide vai estar aqui ministrando a palavra de Deus amanhã. Você tem um chamado de Deus no nosso culto de cura e libertação, então venha, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou estar compartilhando também esse trabalho da pastora Cleide, tá bom? E
para chegar até você em nome de Jesus. Eu acabei de compartilhar, daqui a pouco eu coloco mais uma vez aí no WhatsApp do pessoalzinho que nós temos contato. Beleza? Então, é isso, galera. Valeu para você que nos acompanhou até este momento. Obrigado por assistir, para você ter deixado seu like. Não esqueça de compartilhar. Então, é isso. Valeu. Até o próximo estudo. Quarta-feira, 8 horas. Facebook Paulo de Almeida Farias. Então, é isso. Até mais. Falou!